That 90s Show. Tem alguém fã de That 70s Show por aí? Eu sou muito fã de That 70s Show, talvez seja a minha sitcom favorita. Sim, eu sei que outras como Friends ou Seinfeld são mais badaladas, mas eu acho que eu curtia muito. Pela época que eu vi, pela época que a série se passa, que eu curto muito dos anos 70, eu sempre curti muito That 70s Show. Então, é claro que eu vou querer um revival. Eu lembro de ter acompanhado That 80s Show, que foi uma tentativa de spin-off que fizeram ainda na época, passou na Sony. Eu via That 70s Show pela Sony e lançaram That 80s Show, que era o mesmo formato, não tinha os personagens, mas era o mesmo formato e não funcionou muito bem. A série só teve 13 episódios e foi cancelada depois. Vamos para a sinopse do IMDb. Want to hear about the Donkey Kong conspiracy? He's a gorilla. Interesting. It's kind of like how Sheryl Crow isn't actually a crow. Totally. Agora é 1995 e Leia Foreman está visitando seus avós durante o verão, onde irá conhecer a nova geração de Point Place, Wisconsin. As crianças estarão sob o olhar atento de Kitty e severo de Red. Welcome back to Chess Fest. It's always an honor to have your hair in my chair. Why did you open our house to chaos again? All the dumbasses were gone. Galera, antes do vídeo, eu queria avisar rapidinho, se inscreve aqui embaixo, brigadão, valeu. E pode comentar que eu vou responder seu comentário. That 90s Show cai naquele conceito de requel que a gente viu no último Pânico, porque é uma mistura de reboot com sequel, com sequência. Ele é um reboot porque ele traz um grupo novo de personagens numa história nova. Mas ele, ao mesmo tempo, é uma sequência, um sequel, porque ele traz elementos do anterior, ele traz personagens do anterior. A série traz a filha adolescente do Eric e da Donna indo passar as férias de verão na casa dos avós. E é claro que isso abre a porteira para um monte de referências. E o resultado? Bem, algumas coisas funcionaram, outras não. Eu preciso reconhecer que a nostalgia me pegou de jeito e eu curti pra caramba a série. Mas eu preciso reconhecer que algumas coisas não ficaram tão boas assim. Vamos a elas. A primeira é o formato sitcom. Eu não sei se fazem mais sitcoms hoje em dia. O sitcom era um troço que funcionava na época da TV a cabo. Na época que mudou da TV a cabo para o streaming, acho que sitcom não tem mais espaço. E a sitcom tem aquele formato padrãozinho de você ter aquelas piadas com a claque assistindo e reagindo junto, e o ator tem que dar o tempo da piada e tem que parar para a reação da claque. Isso é um troço que a gente via direto. Quase todas as sitcoms, não eram todas, mas quase todas as sitcoms tinham a claque. E a gente já estava acostumado com isso. E hoje que eu não estou mais acostumado, eu revi isso e eu pensei, cara, esse formato ficou para trás. Mas eu acho que o principal problema foi a falta de desenvolvimento dos personagens. No That 70 Show tinham 6 personagens principais e a gente conhecia as características e a personalidade de cada um dos 6. E aqui tem outros 6 personagens principais, afinal se passaram 20 anos, então tem outros garotos que estão lá. Só que eles não são personagens tão bons assim. Tipo, o Jay e o Nate, eles são basicamente a mesma coisa. Eles estão lá para a função de ser o novo Kelso. Porque ele é aquele cara que é bobão e engraçado peraí, você já tem um personagem que é assim, por que você não tem um personagem como diferente? Você tem 2 personagens que são iguais. E as 2 meninas, Gwen e Nick, também são bem parecidas. Essas não são tão iguais quanto os meninos, mas elas são muito parecidas também. Some-se a isso a falta de carisma. Me parece que queriam inventar um novo Fez com o Ozzy. Mas, cara, o Fez é um personagem muito melhor. O Wilder Valderrama é
ele faz um Fez que é sensacional. O Fez aparece no That 90 Show e quando ele aparecia, dava vontade de dizer, não vai embora não, fica aí. Já o Ozzy, ele passa, não, sai, você é chato. Além disso, tem outro problema que é a falta de cara de anos 90. A outra série tinha muita cara de anos 70. Essa não tem tantas referências aos anos 90. Eu não sei se isso foi falha do roteiro, talvez, ou se isso foi o fato de que nos anos 90, os anos 90 não são tão caricatos quanto os anos 70. Anos 70 e anos 80 são duas épocas que são muito fáceis de você retratar. Anos 90 não tem algo tão característico assim. Acho que um pouco das duas coisas. Um roteiro meio preguiçoso e também uma década que também não tem tantas características assim. Dito tudo isso, eu preciso dizer que eu adorei voltar a Point Place. Eu adorei cada referência, como ver o Vista Cruiser de novo, como ver um Kelso gritando BURN! Adorei ver de novo aquelas cenas geniais daquelas rodas quando eles fumavam maconha, que a câmera fica mostrando para um e de repente a câmera vai para o outro e fica fazendo um quadrado que isso tinha direto e aqui tem de novo em outros contextos. Eu adorei ver piadas repetidas, como o país do Fez, que na época, eu lembro, acho que foi, se não foi no primeiro, foi um dos primeiros episódios, que na hora que vão falar o nome do país do Fez, aí toca uma sirene para você não ouvir, e aqui também, quando vão falar o nome do país do Fez, toca você também não ouve. Eu reconheço que a série tem falhas, mas eu adorei toda a temporada. E cara, são 10 episódios, sendo que o primeiro tem meia hora, o resto tem 20 minutos. Isso desce muito fácil. Sobre a volta dos personagens da série That 70 Show. Eu não sei se isso aqui é um spoiler, porque está na lista de elenco do IMDb. Então, se você quiser uma surpresa, então para o vídeo agora. Se não, segue em frente. Não é nada muito grave. É só contar quem está quem aparece de volta. O Red e a Kitty são personagens centrais. A filha do Eric e da Donna vem passar o tempo na casa deles, então eles aparecem em todos os episódios. E a gente tem, dos 6 originais, a gente tem participação especial de 5. A gente tem o Fez, que eu já falei, o Eric, a Donna, a Jack e o Kelso. Além deles, a gente tem o Leo, que é o Tommy Chong, ele também aparece aqui. E o Bob, pai da Donna, também aparece. A mãe da Donna, que era a Tanya Roberts, ela chegou a dar uma declaração dizendo que ela tinha vontade de voltar a esse universo se tivesse um revival, só que infelizmente ela faleceu 8 meses antes. E tem uma participação especial bem divertida ligada à Barra dos No Baile, mas essa daqui não vou falar quem é não. Veja. Por fim, eu vou falar de 2 dúvidas que eu tive quando eu vi, e eu fiquei na dúvida e fui procurar depois, e aí eu vou falar aqui, porque aí de repente outra pessoa que também viu também está com a dúvida. São 6 no original e aqui só aparecem 5. O Hyde não aparece. Por que o Hyde não aparece? O Danny Masterson, o ator que fazia o Hyde, ele está sendo processado por estupro. Então, ele está para ser preso. Ele era um bom ator, um bom personagem, mas pelo jeito não era um cara legal. Então fizeram o revival sem ele. A outra dúvida que eu tive é sobre o personagem Fenton, que aparece no penúltimo ou no último episódio, não me lembro exatamente. Mas é um personagem que quando ele aparece, tem a claque comemorando. E eu pensei, peraí, eu não lembro dele. Aí eu fui no IMDb checar o personagem, não tem nenhum personagem com esse nome durante todas as temporadas da série. E eu fui procurar o nome do ator, o ator também não participou. Deve ser um ator conhecido por outros papéis, e por causa disso a galera bateu palma e comemorou. Mas esse aí eu não conhecia não. Adorei revisitar, mas eu não sei se teria fôlego para uma segunda temporada. Aguardemos. Mais uma vez, obrigado por ter chegado até o final. Se você gosta do meu conteúdo, te peço 3 favores. Se inscreve se você não é inscrito, compartilhe com seus amigos e dá um like pro YouTube e compartilhar para outras pessoas. Você curtiu o That 90 Show? Eu conheço um monte de gente que não curtiu, mas, cara, eu revi aquilo, quer dizer, eu vi aquilo, não revi, eu vi aquilo e pensei, cara, que legal, como é gostoso voltar para esse universo. Eu curti tanto que, sei lá, talvez seja o saudosismo, talvez seja, o saudosismo tá falando mais alto, mas eu curti, preciso admitir, curti. Escreve aqui embaixo que a gente troca uma ideia. Em breve nos vemos de novo, valeu.